Olá, colega professor, colega auxiliar, bom ter você aqui. Colegas da vice-direção, direção, colegas do AEE, muito obrigada. Muitas pessoas preenchendo o formulário, fico muito feliz com a participação de vocês. Eu creio que esse projeto piloto nosso vai garantir um bom resultado para a gente aplicar em sala de aula. Então, bora para a segunda aula e hoje, como eu prometi, aula muito prática, ok? Vamos lá. Eu imagino como você se sente hoje. Exausto. Sim, fevereiro. Quer dizer, 1º de março agora, né? E já estou exausto. Sim. Por quê? Porque a nossa rotina escolar é um desafio constante. Que muitas vezes você se sente um apagador de incêndio, não é isso? Correndo de um lado para o outro para lidar com as crises de comportamento que interrompem o aprendizado, para lidar com as reuniões pedagógicas para estabelecer as metas para o ano, nosso projeto pedagógico da escola, e tudo isso, e já 1º de fevereiro e eu já tô cansada. Sim, então eu quero trazer hoje para vocês essa reflexão, que a dor é real. A sensação de que o tempo é escasso, que as estratégias tradicionais nem sempre funcionam para todos, é real. Mas hoje, nos próximos minutos, eu não vou te entregar mais uma ideia teórica. Eu vou te entregar um GPS pedagógico. Vou trazer aquela metáfora da aula 1, do GPS pedagógico, e vou acrescentar um baú de ferramentas para vocês, validados pela ciência. Vocês vão gostar demais do que eu tenho no finalzinho para vocês. O meu objetivo é que vocês parem de tentar coisas e comecem a aplicar ciência de verdade. E o melhor, qual é o melhor? O que vamos aprender aqui não serve apenas para aluno autista. Sim, não só para as crianças com deficiência, para a criança autista, para o estudante com dificuldade, mas essas estratégias elevam a qualidade pedagógica de toda a turma. Sim, porque a questão comportamental, hoje ela é um dos principais desafios da sala de aula para o professor conseguir ministrar sua aula, o seu conteúdo. Vamos alinhar nosso GPS. O que estamos construindo aqui é a prática baseada em evidência, a PBE, que a gente já falou bastante na primeira aula. Ela é o nosso porto seguro para tomar decisões baseadas em dados e não em suposições ou achismo. Isso já ficou claro. A ferramenta padrão ouro que a ciência nos oferece hoje é a ABA, a análise de comportamento aplicada. Então, isso nós também já vimos na primeira aula. Mas nós temos que alinhar nossas expectativas. Participar desta aula não nos torna um aplicador clínico de aba, ok? Para atuar como aplicador de aba, é necessária uma formação específica, com muitas horas de estudo, práticas supervisionadas, cursos introdutórios e leituras são importantes, muito importantes, que a gente está fazendo aqui. Ver vídeos, buscar, pesquisar, tentar fazer mais, descobrir mais, mas não substitui a base técnica do curso de formadores para aplicação de aba, ok? Importante dizer isso. O que eu proponho é algo muito mais prático e acessível para o chão de sala. Aqui eu estou trazendo a voz do professor, como eu disse na primeira aula, um professor que sabe da realidade do chão de sala e que quer incorporar as estratégias inspiradas na aba no seu cotidiano. A aba nos ensina as leis universais do aprendizado, certo? Mas não estamos querendo transformar a sala de aula num consultório clínico, né? Eu sei, imagino, na verdade, que você pode estar pensando. Na prática, na vida real, na sala, muitas vezes não dá tempo de ler o manual. E às vezes a criança traz coisas, tem atitudes, comportamentos que nem tem, né, nesse nosso catálogo de instrução, nesse nosso manual de instrução, vamos dizer assim, que a gente está preparando para poder ter aqui na mão. Finalzinho, vou deixar para vocês uma cartilhazinha de bolso. Muitas vezes até não tem o que essa criança está trazendo para a gente no dia a dia, no manual, né? Mas a informação é poder, sabe? Essa semana eu escutei uma colega professora falar comigo uma coisa enquanto conversávamos sobre a minha postura em uma intervenção com 2 crianças de 5 anos. Ela me fez a seguinte intervenção, a seguinte pergunta, assim, sabe? Você sabe o que é uma sala de aula? Você já esteve dando aula mesmo dentro de uma sala de aula? Porque às vezes a sua postura de tão calma me irrita.
E aí eu não levei isso para. Ela estava realmente irritada com aquela situação. E eu adorei, na verdade, a colocação dela. Me remeteu àquela frase, um contexto que eu já ouvi muito na educação. E até eu mesmo, no início da minha jornada na PBH, eu já falei. Aquela famosa frase, vou falar devagar, aquele contexto assim, né? As pessoas do administrativo que não sabem ou já esqueceram o que é um chão de sala, escrevem os protocolos lá em cima e querem que sejam aplicados aqui, mas não sabem o que é a nossa realidade. Vem tudo de cima para baixo e tem que ser cumpra-se. Mas tá tudo bem, o papel aceita tudo. Vou escrever o que eles querem e pronto, e vou fazer o que dá para fazer. Né? Quem já não ouviu isso aí nos corredores e na sala dos professores? Não é verdade? Mas, gente, eu expliquei para essa colega professora que, como eu disse na minha primeira aula, né? Eu fiz o magistério aos 18 anos e na escola em que eu já fiz o meu estágio obrigatório do magistério, a escola já me contratou e eu já iniciei trabalhando na escola no chão de sala, mesmo, com 18 anos. Então, tenho 30 anos de educação. Nesses 15 anos da prefeitura, que eu estou na PBH, fiquei 5 anos no administrativo, os outros 10 anos, sim, em chão de sala. E é onde eu me identifico muito e gosto muito, é o chão de sala. Foi isso que eu disse para essa professora. Ela falou, mas não é possível, você parece tão calma. Eu falei, não é que eu sou calma, é porque eu aprendi a utilizar as técnicas corretas. E isso é ouro. Sabe? Então, retomando, como eu disse na primeira aula, minha proposta é mostrar é, que utilizando a ciência, podemos sair desse lugar de apagar incêndio, de estar sempre na berlinda o tempo inteiro, devido a esses imprevistos diários, para estar no controle. Sim, no controle. Eu estou calma quando eu estou ali fazendo uma intervenção com aquela criança, porque eu estou no controle da situação, porque eu sei o que aquele comportamento dele está me dizendo. Então eu sei como eu tenho que fazer uma intervenção. Mas isso eu não aprendi fácil assim, não. É muita prática, é muita sala de aula, muito desafio, muito conflito para poder resolver, certo? E a proposta é essa com essa formação. Para passar para vocês também, mostrar para vocês também que há como a gente sair dessa berlinda, como eu disse, o tempo inteiro, devido aos imprevistos diários, para estar no controle, inclusive das nossas emoções e atitudes. Eu não sou a professora mais calma do mundo, longe disso. Eu só aprendi a usar as ferramentas certas, que dão resultado. Pois eu já testei nos últimos anos da minha prática pedagógica e aprendi a utilizá-las e confiar no processo. E quando você traz uma instrução com clareza para a criança, com reforço positivo, com rotinas previsíveis, o aluno autista ganha autonomia, mas o aluno típico ganha um acelerador de aprendizagem. E nós ganhamos confiança no processo e no trabalho. E desde o primeiro momento, esse foi meu convite, que você abra o seu coração para essa possibilidade, para essa formação feita por uma professora do chão de sala. Eu não estou dizendo que é fácil, não, muito pelo contrário. É muito desafiador e precisa de persistência. Mas estamos vivendo um momento histórico na nossa rede. Um momento que eu me sinto privilegiada de estarmos vivendo. A criação das salas de EE com professores especializados em todas as escolas. Até o ano passado, tínhamos focos. Algumas escolas tinham salas de EE que tentavam assimilar a demanda das outras escolas. E a partir deste ano de 2026, a Prefeitura está instituindo uma sala de EE e um professor de EE para todas as escolas, inclusive de educação infantil. Temos todas as escolas com a sala perfeita? Não, não temos, mas demos um passo incrível. Estamos contratando pessoas com especialização para ajudar os professores que estão na sala. Né? Aquele professor do EE que está lá do lado de fora, para poder ser parceiro do auxiliar, parceiro do professor. Então, estamos dando um passo. Tem escola que ainda não está perfeita, tem escola que está longe de ter até uma sala, mas estamos começando. E sim, acredite no processo. Eu quero trazer essa reflexão. Confie, abra o seu coração, vamos fazer. Isso depende mais da gente do que do administrativo. Depende mais da gente querer fazer acontecer. Sabe, a criação das salas de EE com professores especializados em todas as escolas nos dará ainda mais a possibilidade de trabalhar em um ensino colaborativo na escola. Ver o professor de EE como um parceiro é importante,
não como um vigia da sua prática. Ah, o professor do AE está aqui na minha sala olhando aquela criança e ele está, na verdade, vigiando o que eu estou fazendo. Não, ele precisa de uma observação. Não tem jeito de fazer um PEI bem elaborado sem um processo de observação antes, para poder saber o que é o antecedente, como eu coloquei lá. A gente tem a tabela a prática de antecedente, o comportamento e o que aconteceu depois, né, a consequência. Se o professor não olhar, o professor do AE não tiver uma observação, com o auxílio do professor e do auxiliar para completar esse quadro, essas informações, não vai dar para poder fazer, não vai dar para fazer um trabalho legal. Vai ficar para inglês ver, vai ficar no papel só mesmo. Vai ficar a gente pensando, cumpra-se, então tá, vou escrever qualquer coisa aqui nesse relatório multiprofissional. Mas não é isso que a gente quer, porque pelo que eu tenho visto nas respostas do questionário que vocês preencheram, muitas professoras e auxiliares têm um desejo genuíno de fazer o melhor para a sua criança com deficiência, para o autista, para a sua criança típica, que não quer que a criança típica perca a oportunidade de aprender porque esse professor, esse auxiliar não está dando conta de trabalhar com a criança atípica. É genuíno isso dentro do questionário, como vocês, educadores, estão querendo trabalhar com os educandos de maneira efetiva. Mas a gente tem que trabalhar com essa visão colaborativa. O professor do AE é um parceiro, não um vigia da sua prática. Você tem que se lembrar, professor, que o auxiliar da sala é o seu olho clínico, ele que está de pertinho ali, ele vai ver coisas, ele vai ver recortes que você não viu. Ele é seu parceiro também nisso. A gestão dando o apoio também para vocês, no momento em que precisa. Já vi muito gestão indo, fazendo reuniões, tentando fazer essa colaboração para que a informação chegue e a gente possa construir um trabalho efetivo. Certo? Então, vou retomar aqui. As práticas como o prompt, né? Ou seja, prompt é um nome que é para dar dicas, que está lá nas 28 práticas. Então, essas práticas como o prompt, que é dar essas dicas na hora certa, ou o reforçamento, que é outra ferramenta, depende da sintonia que você, professor, e ele, o seu auxiliar, no minuto a minuto na sala de aula, dependem dessa sintonia e também trazer essa sintonia para o professor de AE. Nós precisamos quebrar esse paradigma. Nós estamos num momento histórico de quebrar paradigmas na educação inclusiva em Belo Horizonte. E para isso, entender que o nosso papel como professor, como auxiliar de apoio ao educando, é de observação e de registro para dar esse subsídio para os profissionais do AE desenvolverem um PEI que não seja para inglês ver. E eu vi muito isso no questionário, nas respostas do questionário. Como eu já disse, professores engajados, que estão angustiados, queria dar mais, poder ter condição de proporcionar uma qualidade melhor de aprendizado para a criança com TEA, assim como para as outras crianças, não prejudicar a criança típica, porque não está conseguindo manejar a criança atípica. Então, é importante entender esse contexto que nós estamos vivendo histórico, certo? É importante entender também que a aba não é um método, é uma ciência, um conjunto de técnicas que podem ser utilizadas, até mais de uma técnica ao mesmo tempo, para alcançar um objetivo de adequação para esse comportamento ser um comportamento funcional socialmente. Por isso que volto a dizer, análise aplicada do comportamento. E como as crianças com TEA, a maior dificuldade é na interação social, funciona a partir do momento que a gente usa as técnicas de maneira baseada em aba. O objetivo principal é proporcionar a generalização, né? Generalização, o que é isso? Que esse estudante tem uma autonomia e uma independência na escola, que ele vai aprender ali na escola e levar para fora da escola. Saber esperar, por exemplo, você gera a possibilidade, instala um comportamento funcional no repertório dessa criança para que ela replique isso na vida social dela lá fora. Saber esperar a sua vez de falar, saber a hora de entrar com a sua fala, saber a hora de, enfim, fazer essa generalização é muito importante, de saber replicar, criar, nós colocarmos, instalar, que é a palavra que se usa, né? Instalar um comportamento novo
que seja positivo e desinstalar, né, excluir os comportamentos disruptivos e que não estejam de acordo para que ele conviva, para ele consiga conviver com autonomia e independência fora da escola também, dentro e fora da escola. Como vocês, eu também estou cansada de palestras motivacionais, informações que são ótimas enquanto estão sendo ministradas ali, mas que nunca consegui abrir o material do curso. Já participei de muitas, inclusive reuniões de começo de ano, que a gente recebe aquelas apostilas e eles aproveitam e colocam ali marcos do desenvolvimento para a gente poder ter como consultar durante o ano, para pedaços da BNCC, e acaba que a gente nunca consegue. A demanda, como eu disse, de apagar fogo é tão grande que muitas vezes nós não conseguimos usar, né, abrir esse material. Eu acredito que a formação só faz sentido para o professor quando esse professor descobre esses objetivos e descobre como articular a teoria e a prática. Então, por isso que eu estou aqui tentando mostrar e, de novo, convidar vocês a participar de maneira efetiva dessa formação. E antes de continuar, eu quero, antes de começar, de dar abrir aquele baú de ferramentas que eu disse para vocês, eu quero levantar mais um ponto importante e dar fala aos auxiliares de apoio educando nesse momento. Certo? Porque a gente está falando aqui muito do professor, mas em conjunto com o auxiliar. E então tem um vídeo pequeno que eu quero que vocês vejam, né? E principalmente eu quero pedir aos professores, como ouvintes, que se atentem a esse trecho desse vídeo e a seguir se coloquem no lugar desses profissionais de apoio educando. Porque muitas das vezes nós não conseguimos ter essa conexão com esse profissional, né? Às vezes é um lugar difícil também de estar. Então eu quero que agora eu vou dar essa pausa da minha fala um pouquinho, apresentar um pequeno trecho de um professor, de um auxiliar de apoio, que é lá do estado de São Paulo, para vocês verem que não é só aqui que estamos vivendo essa transformação e que os desafios estão permeando todas as escolas do Brasil. E muitos dos desafios, quero ver se vocês se identificam os auxiliares e quero que os professores percebam como é difícil também para eles. Vamos lá para o vídeo? Daqui a pouco eu volto. Que é o ADI, que é Assistente de Desenvolvimento Infantil. São nomenclaturas, mas basicamente é um mediador. Né? Aqui no município de Atibaia, hoje eu sou servidor público de Atibaia, eu sou mediador, que a gente coloca mediador como um todo, mas são as nomenclaturas que mudam, que eu sou assistente educacional, assistente em serviços educacionais, e eu cuido de crianças atípicas. Então eu fui buscar informação, fiz o curso da Maia, Legal, eu fui buscar informação sobre o que é esse tal de autismo. Eu via na escola, mas a gente não tem muita compreensão. E eu acho que é sobre isso que eu queria até conversar com vocês. Hoje, o concurso público, quando você faz, basicamente, Tamayá, você entra num edital de concurso público, ele não é claro, ou seja, ele é zero claro do qual será a sua função em relação ao trabalho exercido. Então, você tem ali obscuro, quando você lê o edital, você fala, eu acho que eu vou ser o tio da escola, eu vou abrir e fechar o portão, ajudar na alimentação, talvez uma criança com mobilidade reduzida, eu auxilio até chegar à escola, à sala de aula, subir para a quadra, enfim. Quando você chega eu acho que eu estou falando uma linguagem para mediador, mas todos vão me entender. Quando você chega na escola, você passa no concurso, se apresente para a diretora Mayra na escola singular. Então você vai lá na escola, oi, tudo bem, tudo bonitinho e tal, primeiro dia, você super feliz. E aí a Mayra olha para mim, tudo bem, ai, que bom que você chegou, a gente estava precisando tanto. Então você vai ficar com o Paulinho, tá? Você fala, não, claro, olha, o Paulinho ele chuta, ele cospe, ele morde, se ele fizer necessidades é você que limpa, e de vez em quando ele corre para bater a cabeça na parede. Você não pode deixar, viu? Você fala, oi, como é que é? Como que é isso? E qual te jogam, e de repente você está com o Paulinho em sala de aula, muitas vezes. E você nunca fez um curso preparatório? Zero. Eu só passei no concurso público. Eu passei no concurso público, ensino médio, é o que exige. E a criança fica à mercê de alguém que pode não gostar de criança, que pode não gostar, não sabe nada de autismo, completamente diferente lidar com uma criança que tem comportamentos autísticos e não autísticos, né? Na escola, eu não tenho nada e nem ninguém. O seu filho, Mayra, ele chega um papel em branco para mim todos os dias. Porque eu não posso conversar com a Mayra. Primeiro, eu como servidor público e mediador escolar, eu não posso falar com a mãe Mayra. Eu não posso. Você só pode conversar com a coordenação, a professora e a diretora. Como eu não posso falar com o pai, nós chamamos o diário de bordo, ou seja, tudo que aconteceu durante aquele dia, eu reporto lá. Hoje, o Pedrinho entrou super feliz, então a gente coloca o que aconteceu naquele dia no diário de bordo e eu guardo em escola. Então, eu super entendo, Mayra, quando a escola também fica com o pé atrás de alguns servidores, eu não estou falando de todos, conversar com a mãe, porque às vezes o servidor, ele não entende, como eu tinha dito antes.
Ele não tem formação alguma para ele falar uma caca para você, e você esganar, e ele não toma medicamento, não? Nossa, essa criança está impossível aqui dentro. Imagina eu falando isso neste tom para você, mãe. Meu Deus. Então, hoje é uma folha em branco que seu filho chega para mim. Eu não sei se comeu, se dormiu, se toma medicamento, se faz terapia, nada. Eu trabalho com ele dia a dia, eu vou construindo. Então, quais são os interesses dele, o que ele gosta de fazer, o que faz ele sorrir, o que ele não gosta, o que é aversivo sensorialmente para ele, o que é uma groselha, uma bobagem que eu faço que vai desregular completamente essa criança e vai deixar ele dias em sofrimento. Falando que eu estava na clínica, como é um ambiente, né, controlado e restrito, e eu tenho um suporte atrás. Na escola eu não tenho. Por vezes, crianças, eu fiquei 2 horas, 2 horas e meia, correndo em volta da escola. Ele não entra em sala. E eu não sei o que aconteceu no dia anterior. Eu não sei que horas ele foi dormir, se ele ficou jogando joguinho até 3 horas da manhã, amanhã bora pra escola. Essa criança chega. E aí você tem 450, 500, 600 alunos numa escola extremamente barulhenta, numa sala com 32, 35 alunos. Tudo é aversivo para muitas crianças. E nós temos a folha em branco. Fala, bom, agora é um novo dia. Por vezes eu falo com os servidores assim, cara, eu entro às 8 horas da manhã, eu apanho, tomo chute e mordida do Joãozinho. Logo Aí eu paro ao meio-dia, almoço 1 hora da tarde, entro o segundo turno, né? Porque às vezes são 2 turnos, das 7 ao meio-dia e depois da 1 até as 18. E aí à tarde eu fico com o Pedrinho. E o Pedrinho me bate o dia inteiro. Ou seja, esse servidor, ele sai arrebentado do trabalho. Literalmente. Eu acho que está ficando até muitas vezes insalubre pela quantidade de alunos que vem chegando dentro da escola, com crianças às vezes nível 3 de suporte, TOD. Eu não entendo muito de TOD, TDAH, meu foco é TEA. E eu lembro que tinha uma sala do lado que tinha uma criança com TOD. Era o segundo aninho, eu pegar ele com cadeira e jogar nas outras crianças. Como que eu vou aplicar? O que eu vou fazer? A primeira situação que eu faço é tirar a cadeira dele, abraçá-lo, né, por trás, falar, não, tio, tá aqui. É um tiro da sala de aula. Só que aí ele também descompensa, ele começa a chutar salas, ele correr para a secretaria para quebrar as coisas. Então são situações, e assim, não põe a mão nele, porque se ficar marcado o seu dedão, a minha vida acabou. Né? O profissional de apoio machucou o meu filho, olha o roxo que está no braço dele. Então, nós vivemos numa situação, eu falo, de amarrado. O ambiente escolar é o mais desafiador. É o mais desafiador, Sérgio, porque a criança fica muitas horas ali. E as crianças autistas, elas têm muita desregulação sensorial, e é um ambiente que tem muitos estímulos sensoriais difíceis de processar e de controlar para os autistas. Então, assim, ele vai viver nesse mundo, e eu preciso que ele entenda formas sociais de lidar. Você fala, essas habilidades, desenvolver habilidades sociais, desenvolver habilidades emocionais, acadêmicas, é muito importante. É muito importante. É muito. E eu acho que o meu papel na escola é esse, é tentar entender a criança. Quantas vezes a criança começou a me olhar e falou, vamos dar uma volta contigo, vamos dar uma volta contigo, e ele sai porque eu sei que ele vai desregular. E que quando ela deixa na escola, falando o mal, a gente, ela vê essa criança, meu Deus, essa mãe joga essa criança aqui completamente desregulada, não sei se ela começou, não. Mas em contrapartida, essa mãe é o único momento que ela consegue tomar banho, que ela consegue ir ao banheiro. Às vezes trabalhar também, às vezes não vai conseguir tomar banho, vai tomar de madrugada, porque... Aquele sentimento, fala, puxa, eu vou apanhar, nossa, chegou, vou apanhar o dia inteiro. Mas, cara, coitado dessa mãe, eu preciso ajudar essa criança, ela não tem culpa, Deus. Muitas camadas. É um sentimento que você fala, caramba, eu preciso ajudar os pais, eu preciso fortalecer essa criança, estar nesse ambiente escolar, que é extremamente difícil, extremamente barulhento, é tudo muito. E aí? Quem aí não se identificou? É uma fala de um profissional que também é pai de uma criança autista, né? No estado de São Paulo, como eu disse, que representa muito do que nós vivemos aqui em Belo Horizonte também. Nossa dificuldade não é exclusiva. A educação do país em geral está nesse processo de transição e desafio. Então, como eu pedi, você professor, você gestor que está participando dessa aula, tenha um olhar atento e a essas dores também desses auxiliares, certo? A partir do momento que eles fazem uma seleção com o ensino médio, que é o que está pedindo ali, e de repente chega e se coloca para ele trabalhar com uma criança com alguma característica que ele nunca viu, e no fogo ali que a gente está correndo, apagando, os gestores, muitas vezes, a coordenação, o professor, não dá esse apoio para o auxiliar de dizer, olha, esta é a sua criança, essa criança que você vai acompanhar esse ano, o laudo dele é esse, as características são essas, fiz uma anamnese com os pais dizem que a criança gosta disso, disso e daquilo, né? Este é o nosso papel de ensino colaborativo. Não podemos esquecer o lugar de ninguém para que juntos possamos ter mais material para fazer intervenções mais eficazes, tá certo? Então, vamos lá. Resumindo, com esse vídeo eu quero deixar um pedido de empatia e parceria. Parceria de toda a equipe pedagógica. Do professor com o auxiliar, do professor com o gestor, do gestor com o professor, do gestor para o auxiliar, do auxiliar com o auxiliar, certo? Do professor com o professor. É isso, precisamos disso, para que possamos avançar e fazer realmente uma ruptura, de uma quebra de paradigma de uma nova educação, inclusive em Belo Horizonte.
Agora, além dos desafios apontados neste vídeo do auxiliar, apontando aí as dificuldades dele lá, e que já sabemos que aqui também temos muitas dessas dificuldades, eu sei o que muitos de vocês podem estar pensando. Tudo isso é incrível, a ciência é linda, mas quando é que eu vou ter tempo de planejar tudo isso, de fazer tudo isso que a Ana está pedindo, de ter essa empatia com os meus pares, e aí atender as minhas demandas de diário, de planejamento, e ainda olhar para cada aluno individualmente. Como que eu vou ter tempo de fazer o meu plano de aula, as minhas matrizes? Que horas, Ana? Você falou que agora há pouco, você falou que entende a minha exaustão. Então, eu sei, a carga horária de vocês já está no limite. E é aqui que a tecnologia deixa de ser um peso e vira a nossa melhor aliada. Eu quero abrir agora para vocês o meu atalho secreto, o meu baú, como eu disse para vocês, minha ferramenta, um baú de ferramentas. O uso de inteligências inteligentes para a educação inclusiva. Para isso eu vou ter que compartilhar com vocês a minha tela, tá bom? Existem alguns portais que já fazem um trabalho de pesquisa brilhante, que já fazem, que adiantam o nosso trabalho imensamente. E aí é isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, colocando o site em tela, e vamos criar junto algumas coisas com a IA, ok? Então, pessoal, é isso aí. Eu estou aqui apresentando a minha tela para vocês, então abri a internet, abri o Google normal. O que geralmente os professores, nós colegas fazemos? A gente abre aqui na caixa de pesquisa e colocamos lá o que a gente está querendo. Imagens, por exemplo, para criar uma atividade, nós estamos aí falando do meio ambiente, então coloca atividades do meio ambiente. Só que aparece mil coisas, então a gente gasta muito tempo fazendo mesmo uma mineração, assim, selecionando o que dá, o que não dá. Depois a gente seleciona algumas coisas que dão para aproveitar para a gente fazer um recorte e fazer a junção. Muitas vezes aí a margem vai saindo, você baixa aquela atividade, a margem caminha, vai para um lado e para o outro. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar a primeira ferramenta que eu uso, que é específico da inclusão, e depois eu vou trazer pro geral, para todas as atividades, tá? Eu quero que vocês conheçam, aqui vou tirar do meu baú, o site IA Inclusiva. Na verdade, ele chama Inclui.ai. É um site muito intuitivo, são ferramentas assim fáceis de usar, elas são preparadas e pensadas para o professor brasileiro. Ela é muito simples, veja só como é simples de operar essa ferramenta. Você não precisa ser um expert em computação. Se você sabe enviar uma mensagem de WhatsApp e tem um pouquinho de boa vontade, você vai saber usar essa ferramenta. Essas ferramentas, tanto essa IA Inclusiva como Para Casa Inclusiva, que eu vou abrir já aqui, elas ajudam a criar atividades adaptadas para o TEA de forma visual, respeitando as práticas baseadas em evidências que acabamos de discutir na aula 1 e falamos um pouquinho aqui na aula 2. Né? Então, mas o que acontece? Eu recomendo que vocês, assim, vejam, entrem, investiguem, dão aqui, como dizem em Minas, uma fuçada aqui em todas as ferramentas que tem, e logo vocês vão ver como é muito intuitivo e muito fácil de mexer, para que vocês percam o medo. Romper a barreira, né, que eu escuto muitas professoras falarem, às vezes, eu não levo jeito com a tecnologia. Você precisa romper essa barreira, é o primeiro passo para ganhar horas de descanso no seu final de semana. Então tá aqui. Eu vou deixar a descrição depois embaixo desse vídeo de todas essas ferramentas que eu estou dizendo aqui. Então, Inclui Aí é uma inteligência artificial a serviço da inclusão. E olha só, conheça nossos projetos. A gente já pode ir direto ali, conheça os nossos projetos, que vai mostrar tudo o que tem aqui pra gente, que vai agilizar nossas coisas. Por exemplo, Para Casa Inclusivo, que é também, eu posso entrar por aqui, ou eu posso também digitar aqui, Para Casa Inclusivo, que vai direto para o site lá, ó. Primeiro aqui, Para Casa Inclusivo, acessível para todos, tá vendo? É um outro site. Ou você vai adaptar uma atividade, você vai criar uma atividade nova, como eu disse, é muito intuitivo. Vamos começar aqui com você pode, se você é do ensino fundamental, você pode preparar uma prova adaptada. E existem outras opções aqui, você vai dar, como eu disse, uma pesquisada nas possibilidades aqui, né? Então,
Ó, educação, avaliação, acessibilidade, comunicação, comunidade, tem algumas opções aqui. A ferramenta que eu quero mostrar para vocês chama Para Casa da Inclusão. Você digita isso, Para Casa Inclusivo, é a primeira que aparece aqui. É um site muito intuitivo, muito bacana. E olha só, você precisa, como eu disse, fuçar, pesquisar. Mas olha só, vamos ver, tem a opção de adaptar uma atividade existente, criar uma nova atividade adaptada, uma comunicação alternativa, aumentativa, fazer nossas pranchas de comunicação e um rascunho de PEI também. Olha só os recursos adicionais. Você pode criar jogos aqui para a escola. Aqui mais é para gestão mesmo, e aqui IA para os professores. Aqui você tem uma IA que ao invés, vamos lá, começar por ela, né? Você tem essas ferramentas do IA, ChatGPT, o Claude, alguns Cloud, não sei muito bem como se pronuncia, né? Mas também vai explicando qual é a melhor ferramenta. Por exemplo, o GPT é melhor para criar plano de aula e atividades, materiais didáticos. Já o Claude, você vai adaptar textos e criar avaliação personalizada. Tá vendo como é muito mais fácil? Tem essa outra ferramenta aqui que ela pesquisa fontes mais atualizadas. Você quer pesquisar uma fonte sobre sobre o que por exemplo, estamos falando aí de clima. Então, vem aqui. O Gama, ele faz slides maravilhosos, práticos e rápidos. Gente, nós vamos escolher um ou outro para a gente mexer aqui para a aula não dar tudo. Eu quero deixar o gostinho na boca de vocês. O meu marido fala o cheiro do bife, para vocês sentirem vontade de pesquisar e fazer mais. E olhar e criar a partir disso aqui, tá bom? Inclusiva. Pesquisa aí a IA inclusiva na prática. Vocês estão sabendo que eu estou gostando de falar para vocês aqui na prática, não é? Então, ela é aplicada à educação com critérios pedagógicos, ética e escala institucional, ou seja, ele tem todo o processo de buscar também o que? A inteligência, o que tem de melhor para trabalhar hoje com crianças autistas é o que? O ABA, não é? A ABA. Então, ele vai baseado em ABA, muito legal. Então, a gente vai vir aqui na IA inclusiva na prática, também pesquisar, fuçar, como diz em Minas, eu diz, né? E vai procurar. Tem a parte paga, mas a área free, a área livre, grátis, também tem muita coisa legal. Então, aqui, por exemplo, tem um exemplo aqui de atividade. Eu vou fazer... Não, aqui ele está tentando me vender um plano. Quem quiser, né? Ok, mas o livre já é muito bom. Então, esse aqui, por que adaptar para a TEA não precisa ser difícil? Por quê? Aí tem aqui, alunos autistas precisam de materiais que reduzam. Aí ela vai colocando essa autora aqui desse... E aí ela dá exemplos, por exemplo, uma atividade que está aqui. Identificar palavras que começam com S, para criança com TEA. A versão original, completa, é assim. Identifique se está lá fazendo essa atividade com uma criança, com uma estudante de primeira, segunda série, por exemplo, né? Então, tá lá, identificar palavras que iniciam com esse fonema. Introdução, observe as figuras e marque as que começam com S. As figuras que vão ser apresentadas aqui na folha, né? Sol, sapo, bola, parará, parará. Dificuldades comuns prevista, confusão do som, isso a gente já sei o que é. Agora eu venho aqui e tenho uma versão adaptada. É a completa, mais a visual, mais a prática, ou seja, ela colocou aqui como que vai sair essa atividade para você. A instrução já é adaptada também. Olha, observe as duas figuras abaixo. Aponte, circule e diga o som e diga em voz alta. Qual delas começa com o som da letra S? Olha só, é a mesma demanda. Identificar palavras que iniciam com o fonema S. Porém, aqui é uma instrução maior, mais descrita, e aqui ela coloca apenas duas opções com uma pergunta direta,
né? E isso é uma adaptação, que você não precisou de ficar pensando muito, ele já fez para você. Você tem o mesmo objetivo, você está trabalhando o mesmo objetivo com aquela criança, com aquele estudante, com uma atividade muito mais fácil visual. Aqui, a instrução adaptada também, aqui, ó. Continuando, você pode dar mais duas opções. Qual delas começa com o som da letra S? Tá vendo? Mais uma, continua aqui, ou seja, ali você passou as 6 palavras de uma vez escrita e talvez os 6 desenhos na mesma folha, e aqui ela está dando a opção de você colocar 2 por folha e repetir a pergunta para ficar mais clara. Outra, essa aqui eu gosto muito, gente, classificação de água e terra, versão original. Eu quero que ele classifique, que as crianças classifiquem os animais conforme o habitat. Então, esse objetivo é tanto para as crianças típicas quanto para as crianças atípicas. Para as crianças típicas, eu vou colocar, separe os animais entre os que vivem na água e na terra. E aí eu apresento esses desenhos aqui e a criança tem que separar. Tudo isso numa única folha. Para a criança com TEA, por exemplo, ele vem aqui e já coloca os desenhos, coloca um suporte aqui já da cor, né? Olha que o desenhozinho vive na água, vive na terra, e aqui ele colocou apenas 4 opções, né? E aí ainda vem aqui uma descrição, ó, poucas opções por vez, organização visual clara, categoria com cores diferentes, categoria com cores diferentes e linguagem simples para facilitar a compreensão do aluno com TEA, TDAH e DI. Ou seja, ele ainda te dá uma instrução do por que essa atividade tá interessante. E olha só, então tem várias e várias opções aqui e a versão gratuita. Vamos lá, aqui os prompts, lembra que eu falei que é prompt? Aquilo que dá a instrução, a dica correta. Então, o prompt está dando aqui uma de simplificação, um de apoio visual, um de organização espacial. Isso aqui vocês têm que copiar e deixar no caderno, uma folha grande, para toda vez que vocês forem adaptar uma atividade, dar essa orientação que é clara para a IA, para a inteligência artificial ser inteligente e conseguir fazer o que você quer, ok? E aí ele vai aqui, como eu disse, mostrando muito intuitivamente, explicando como fazer. Quando você está na sala de AE, o que você pode fazer. E na sala comum, olha que legal, você pode projetar uma versão simplificada, permitir um apoio visual, ela vai te dando dicas. E vem aí na conclusão, depois vocês vão ler com o tempo. E aí é isso, tem uma versão gratuita, como eu disse, e tem uma versão premium. Mas a gratuita já te atende demais, ok? Então, esses já são sites prontos para facilitar. Já tem artigos, a turminha e material gratuito baixe aqui o guia gratuito, um e-book, modelo de P, atividades inclusivas, já você pode baixar esse material aqui, beleza? Então, esses são 3 sites que estão aqui no meu baú, que eu vou deixar descrito aqui. Coisa que eu quero apresentar para vocês, que eu esqueci, eu não falei ainda, é o Gemini. O Gemini, ele faz, sabe aquilo que você fica pesquisando imagem? Você sabia que você pode pegar aqui e, por exemplo, pegar aquela turminha, aquela foto de turma que você quer colocar, você vem aqui, acrescenta no seu arquivo, enviar um arquivo, coloca a fotinho da sua turminha. Vamos ver se eu tenho alguma aqui, eu não separei. Vamos ver, área de trabalho, Ana. Por exemplo, essas atividades aqui que eu fiz no Gemini, olha, essa capa, por exemplo. Eu coloquei essa capa aqui e eu quero falar o seguinte, mude essa imagem para um fundo de cor verde e crianças no parque. Olha só. E vou no Nano Banana. Criar imagem. Vamos ver.
Às vezes fica legal, às vezes não fica tão bom assim, mas para vocês verem como você pode pegar uma imagem que vocês têm, até de sala de aula, imagem das crianças de vocês e tirar o fundo, você tirou a imagem no parquinho lá e você pode tirar uma foto com todas as crianças de uma vez e ir mudando, pedindo para ir tirando o fundo. Gente, opções mil. Tira a foto da criança e pede para colocar essa criança vestida de... o seu projeto é animais, vestida de sapinho. Olha isso, gente, a minha indicação. A mesma imagem aqui, nessa imagem aqui, dá uma olhada. Nessa imagem aqui, as crianças estão sentadas, tem ali atrás alguma coisa pouco aqui de um chãozinho. E azul, eu venho e falo que eu quero essa imagem com verde e que seja um parque. Olha como alterou automaticamente. Então, assim, Gemini, usar a criação de imagens aqui para vocês tanto alterar uma imagem como um todo, fazer uma atividade como um todo, como também criar uma imagem para adicionar numa matriz que você tem. Eu estou trabalhando o projeto, por exemplo, o projeto Lagoa da Pampulha. Então, eu vou colocar aqui, ó, crie uma imagem da Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte como aquarela. Vamos ver se vai ficar legal para eu poder acrescentar numa atividade para mostrar para uma atividade prática de folha para mostrar para os meninos, ou até mesmo um slide para comparar. Olha, eu quero ensinar para eles uma habilidade de desenhar, de pintar. Mostro a foto da Lagoa da Pampulha e aí eu venho e vamos ver se vai ficar bom, o que ele vai apresentar aqui para mim em relação a isso, a esse pedido. Olha só, eu coloquei aquarela. Olha só que imagem linda que ficou de aquarela. Mas eu posso dizer e falar assim: a aquarela não ficou bom. Mostre essa imagem com fundo branco para as crianças colorirem. Vamos ver se vai dar? Porque é isso, gente, é tentativa. Lembra que fuçar, mexer, tentar, pesquisar. Isso, você ganhando hora com isso, vai gastar muito menos tempo do que aquela pesquisa que você está buscando imagem por imagem. E daqui a pouco você fica fera e vai muito rápido. O que mais você precisa entender é dar quanto mais específico aqui a sua indicação. Olha, ele me deu aqui uma imagem sem a cor. Eu tô trabalhando o projeto Pampulha com os meninos, a gente já viu a foto da Pampulha e agora eu quero que eles coloram aí, façam uma atividade de artes envolvendo. Tá aí, pronto, em segundos. Eu baixo essa imagem, coloco lá na minha folha do tamanho da impressão e tá pronto. Posso pôr um A3 para poder todo mundo pintar junto. Olha aí. Então, muitas ferramentas que a gente pode utilizar. Não tenham medo, usem a inteligência artificial a favor de vocês. Passo a passo que eu fiz para chegar nessa apresentação para vocês. E vocês vão usar essa mesma técnica para preparar aulas, para preparar a reunião dos responsáveis, dos pais, para uma palestra interessante para os meninos de ensino fundamental lá para o 9º ano. E tem várias e várias opções aqui. Vou mostrar para vocês como eu comecei. Então, ó, apaga o Google básico. Eu vim aqui no ChatGPT e coloquei aqui, ó, vou mostrar do início aqui. Coloquei aqui para o ChatGPT o que eu queria. Todo mundo sabe como usar, como que já ouviu falar, né? ChatGPT. Você digita lá no Google ChatGPT e ele abre uma janela. Gente, pode até dizer, nunca usei. Então tá, então vou começar de novo. Ó, eu vim aqui no Word e escrevi o que eu quero fazer. Eu quero escrever aqui que eu quero falar. O que é o roteiro que eu gostaria de apresentar para vocês hoje, certo? Fiz um rascunho. Copiei esse rascunho e abri aqui, ó, escrevi aqui no Google.
Chat, já aparece ali, ó, GPT. Cliquei na primeira opção. Já aparece o que você quer. E aí eu colei aqui o meu resumo do... Opa, não é esse não, Ctrl Z. Eu vou lá, o meu resumo do que eu quero é esse aqui, ó. Ctrl C. Do que eu quero fazer. Olha, escrevi aqui, escreva de uma maneira mais clara. Eu sou uma palestrante, eu quero ensinar os professores a utilizarem a IA, parará, parará. O ChatGPT, ele traz ali, então, olha, rapidamente uma proposta aqui da minha escrita, do que eu quero fazer, com uma linguagem mais clara. E ele dá opções aqui. O que você quer fazer, então? Você pode criar um roteiro, estruturar, parará, parará. E você vai caminhando aí. O que eu fiz? Vou voltar lá para o meu primeiro. O que eu fiz, então? Eu fui dando as opções. Ele reescreveu e eu fui falando o que eu queria. Eu falei, eu já quero todos. E aí ele fez aí um roteiro de palestra. Eu dei uma olhada, falei, não é bem isso que eu quero, não. Mas e o que ele me deu já deu uma ideia de pensar em fazer outras coisas. Ó, ele falou, se você for criar um slide, faz isso, isso e isso. Ok, me deu a opção de um texto de abertura para eu colocar no meu slide, ou uma versão para formatação de um projeto para eu entregar para a instituição, e me deu mais algumas opções. De tudo aqui para cima, eu não gostei de tudo, mas eu gostei dessa opção de montar um mini e-book para vocês, e eu escrevi montar um mini e-book. E aí ele, me deu a opção de um mini e-book aqui e de uma apresentação. Colocou as opções, por onde começar, o que vai ter no meu mini e-book. Eu li tudo que ele colocou, porque nem sempre ele coloca tudo que a gente quer. Eu vi o que ele colocou e falei, bem, eu quero que você altere algumas coisas. Altere o título, altere o foco da educação infantil para também o ensino fundamental e na educação inclusiva. E eu quero que uma capa visual, enfim, ele veio aqui, já montou o arquivo para eu baixar. É muito rápido, gente. Eu analisei, ele baixou o arquivo, vou mostrar para vocês aqui no meu download, ó, baixou o primeiro arquivo, eu analisei, falei, não, eu quero uma coisa um pouquinho diferente, eu quero mais coisas. Eu inseri o modelo de atividades prontas nesse e-book acima, que aqui, ó, ele criou um e-book para mim, eu abri, analisei e falei, não tá ainda do jeito que eu quero que você insira modelos de atividades prontas do e-book. E aí ele veio e criou mais uma segunda versão do e-book, tá vendo? Eu vim aqui no meu download, olhei a segunda versão e ainda não estava do jeito que eu queria. E aí eu pedi para fazer as alterações aqui, ele estava com o meu nome completo e eu gosto do Ana Freire, que é... Depois eu conto para vocês a história desse nome, hein? Depois fazer as sugestões que você propôs. Aí eu quis que ele fizesse todas essas sugestões aqui. Um layout mais moderno, inserir a página de um modelo diagramado já melhor, enfim. Coloquei isso aí. E ele então fez para mim a última versão aqui que ficou. Um planejamento... nessa versão. Eu baixei essa última versão aqui, pode ver que meu papo com ele acabou aqui no ChatGPT. Então, vocês estão vendo? Eu primeiro entrei aqui, vamos lá, voltando, recapitulando. Entrei no Google normal e pesquisei pelo site GPT, né? Pelo ChatGPT. Vamos lá, ChatGPT, minha primeira pesquisa. Fui para o ChatGPT, coloquei ali o que eu queria para ele melhorar o meu texto. Eu escrevi um rascunho do que eu queria e peguei esse rascunho, colei lá no ChatGPT, lembra disso? E aí ele me deu algumas opções e eu fui caminhando a conversa com ele até que chegou num ponto que ele me entregou uma coisa que eu gostei, que foi o quê? Esse último aqui, que foi um planejamento inteligente, a versão do e-book para entregar para vocês. Quando eu abro essa versão, vocês vão ver que foi uma versão que tem
Os tópicos do que eu quero falar, o que eu falei para vocês que eu queria fazer, é um e-book que está estruturado, mas eu tenho que completar esse e-book, não vou entregar assim para vocês. Então, o que que eu fiz? Eu peguei este arquivo que ele me entregou, que eu gostei, aí que vem, e fui lá no... Vocês conhecem essa ferramenta? Notebook LM. Essa ferramenta é fantástica para nós professores. Eu já... Tá vendo que eu trabalhei bastante coisa aqui já? Então, depois eu vou mostrar as outras coisas que eu fiz para nós. Mas aqui, eu vim aqui, criei um novo, olha, na verdade eu fiz assim, você pode criar um novo aqui, né, porque como eu já tinha algumas coisas aqui, você pode criar um novo. Eu criei um novo, adicionei aqui, ó, adicionar as fontes, adicionei aquele e-book que o ChatGPT montou para mim, adicionei aquele e-book, ele me dá um resumo do que é esse meu e-book, o que é esse artigo aqui. Eu posso adicionar mais de uma fonte, como vou mostrar para vocês num outro trabalho meu, eu adicionei 5 fontes. Adicionei o e-book e agora eu vim aqui, ó, e cliquei em criar um vídeo. Olha só, gente, resumo em vídeo, tá vendo aqui em cima? E ele criou esse vídeo aqui sobre este material. E eu já vou passar esse vídeo para vocês, que é um vídeo de 4 minutos que está resumindo o meu e-book. Esse e-book que eu vou deixar para vocês depois na descrição do vídeo. Mas olha só, gente, gastou aproximadamente uns 7 a 10 minutos que ele ficou gerando aqui, né? E olha o resultado. Tudo que eu quero falar para vocês, ele fez em quase 5 minutos, menos de 5 minutos, de uma forma muito didática e apresentável. Imagina você, pega a sua reunião de pais que você quer fazer, que você fez toda uma pauta, joga isso aqui. Vamos lá, deixa eu voltar. Você pega a sua reunião que você fez, aquele arquivo que você vai mandar para a coordenadora, sabe? Pois é, para ela autorizar, a TOA autorizou. Você adiciona esse arquivo aqui e vem aqui e cria um vídeo para apresentar para os pais, por exemplo. Gente, é muito, muito legal, muito. E eu adorei o retorno desse vídeo aqui. Vejam aí e me falam o que vocês acham. Olá! A gente ouve falar tanto de inteligência artificial, né? Mas e na educação? Como é que ela entra nessa história? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos descobrir como essa tecnologia pode ser uma aliada estratégica e tanto, especialmente quando o assunto é planejamento e inclusão. E olha, para começar, já vamos direto ao ponto com essa frase. Ela, basicamente, resume tudo. A mensagem é super clara. A IA é uma ferramenta, e uma ferramenta poderosa, viu? Mas o protagonismo, esse continua sendo e sempre será do professor. É ele quem está no comando. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, vamos entender por que a IA é uma aliada pedagógica. Depois, vamos aprender a arte do prompt, que é como conversar com ela do jeito certo. Em seguida, partimos para exemplos práticos. Damos um foco especial nas estratégias de inclusão e, para fechar, reforçamos o papel insubstituível do professor. Vamos nessa? Bom, começando pelo começo, vamos estabelecer as bases aqui. Afinal, qual é o verdadeiro papel da inteligência artificial na educação? Como é que ela, na prática, pode somar ao trabalho de quem ensina e expandir as possibilidades? Pensa na IA nesse contexto como uma espécie de assistente multifuncional. Sabe, ela pode dar uma mãozinha naquelas tarefas administrativas, como organizar planejamentos ou rascunhar relatórios. Mas o mais legal é que ela vai direto no coração da pedagogia, ajudando a criar atividades e, mais importante ainda, a adaptar essas atividades para que todo mundo consiga aprender. E aqui está o grande pulo do gato. A vantagem é dupla. De um lado, a tecnologia otimiza o tempo, diminui aquela carga de trabalho repetitivo. Do outro, ela abre um leque de novas oportunidades para deixar a experiência de aprendizagem muito mais rica. É uma relação em que todo mundo sai ganhando. Certo, agora que a gente já entendeu o que, vamos para o como.
Para a gente tirar o melhor da IA, a gente precisa saber pedir. E é isso que a gente chama da arte do prompt, a habilidade de dar instruções claras e diretas para conseguir o que a gente precisa. E calma, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Existe uma receitinha, um passo a passo. Olha só, primeiro, defina o público. Segundo, diga qual é o objetivo pedagógico. Terceiro, especifique a habilidade da BNCC que você quer trabalhar. Quarto, escolha o formato. E quinto, que é importantíssimo, defina o nível da adaptação inclusiva. Seguindo essa estrutura, o resultado vem muito mais preciso. Mas chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona na vida real. Como é que essa estrutura de prompt se transforma em material de verdade, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental. Dá uma olhada nesse primeiro exemplo. À esquerda, uma atividade bem padrão. À direita, a versão que a IA gerou a partir de um bom pedido. Percebe os apoios visuais maiores, os 2 elementos para contar e colorir? É uma mudança pequena, feita em segundos, que para uma criança pode fazer toda a diferença na hora de entender. E o mesmo princípio funciona aqui. A IA pode pegar um problema de matemática e, a partir dele, criar uma versão simplificada com uma linguagem mais direta. Isso dá um poder imenso para o professor, que consegue diferenciar a instrução na mesma turma, atendendo às necessidades de cada um sem precisar criar vários materiais do zero. Agora a gente chega num tópico que é fundamental. Uma das aplicações mais poderosas da IA na educação é, sem sombra de dúvida, a capacidade que ela tem de nos ajudar a criar materiais que são de fato inclusivos. E aqui a gente tem uma verdadeira caixa de ferramentas. A gente pode pedir para a IA ampliar a fonte, organizar o conteúdo de um jeito mais limpo, reduzir estímulos que podem distrair, usar pictogramas, diferenciar o nível de complexidade. São todas estratégias bem concretas que tornam o aprendizado mais acessível. E agora, para a gente amarrar todas as pontas, vamos voltar à nossa ideia central. O professor como o grande maestro de todo esse processo. Esse quadro mostra essa relação de um jeito brilhante. A tecnologia é a ferramenta, a inclusão é o nosso compromisso, mas o que liga tudo, o que dá sentido e direção é a pedagogia. Ou seja, é a intenção do professor que comanda tudo. Então, o ponto crucial é este. Não se trata de usar tecnologia por usar. Se trata de ter um planejamento inteligente, um planejamento onde a IA serve a um propósito maior. Um propósito que é definido pela visão pedagógica e pelo compromisso com a inclusão de cada professor. E, para a gente terminar, fica uma provocação para reflexão. Pensando na realidade da sala de aula, no dia a dia, que desafio pedagógico a inteligência artificial poderia ajudar a resolver já na próxima aula? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma grande transformação. E aí, pessoal? Olha isso, que vídeo! Eu não sei, eu sou suspeita, mas eu achei que ficou muito bom. Bem explicado, muito melhor do que eu tenho habilidade para explicar. Então aqui tem um estúdio que eu posso fazer várias coisas com essa mesma fonte, com esse mesmo material. Por exemplo, além deste vídeo que eu fiz, eu posso fazer um mapa mental quais a sequência que eu quero seguir, cartões didáticos. Vamos lá, vou gerar um cartão, vou gerar opções de cartão didático aqui. Ó, eu cliquei na opção e ele já vai criar aqui. Vamos ver quanto tempo vai gastar. Às vezes gasta um pouco mais de tempo. Se gastar um pouco mais de tempo, eu vou cortar o vídeo, tá? E volto aqui com a resposta para vocês. Olha aí, pessoal, gastou 2 minutos para ficar pronto esse cartão. Vamos ver. Não vi ainda como que ficou, não. Eu vou ver e ver se dá para aproveitar. O que ele fez aqui? 50 cartões para mim. Para poder, quais são as principais áreas de apoio da IA no planejamento docente segundo o capítulo 1? Aí, a resposta: criação de atividades, organização do planejamento, elaboração de relatório, adaptação inclusiva. E explicar. Aí ele vem aqui explicando esse cartão. Eu posso usar isso. Eu usei esse cartão aqui para fazer para vocês na aula 1 aquela atividade no final de avaliação, sabe? Então, olha só, vocês podem fazer isso principalmente para criar provas e coisas
de avaliação do ensino fundamental, isso é muito interessante também. Olha, aí ele tem aqui 50 opções de cartão que ele criou de acordo com aquele material ali. Então, imagina, você coloca um capítulo aqui do livro, ou você coloca um texto que você vai dar, por exemplo, ensino fundamental, ou mesmo a educação infantil para as crianças que já estão sendo alfabetizadas, um texto de consciência fonológica, e você coloca aqui criar cartões para você saber que perguntas interessantes você vai fazer. Você pode tem a opção de baixar aqui e tem a opção de dizer se você gostou ou não também para ele fazer novamente. Vamos voltar lá para o estúdio, hein? Então, esse é um dos que eu mais uso, o Notebook LM. Ele é gratuito, é do Google, desculpe, é do Google. Olha só o que eu preparei para vocês aqui. Deixa eu ver se é esse ou outro. Aula 2. Isso, na aula 2, eu estava preparando para vocês, eu coloquei aqui as minhas falas que eu usei para apresentar, fazer, na verdade, o que eu falei na aula 1 para vocês. Coloquei aqui, lembra aqui que eu posso adicionar fontes? Aqui, eu coloquei as minhas falas da aula 1, ele vai e faz um resumo aqui do que eu falei na aula 1, né? E depois aqui, o catálogo com as 28 práticas baseadas em evidência, e cliquei em algumas das opções aqui. Né? Por quê? Porque eu quero no final fazer com vocês aquela revisãozinha, que lembra que eu falei, professor que é professor testa o conhecimento, e no final, depois que eu terminar de apresentar as outras ferramentas, eu vou colocar aqui para vocês avaliarem aí o conteúdo da aula 1, aqui dessa aula 2, com todos os conteúdos desde a aula 1. E vou mostrar daqui a pouco como ficou isso aqui para vocês. Tá certo? Então, esse, gente, é o Notebook LM. Você pode criar, assim, você pode usar isso muito facilmente. É muito intuitivo. Então, se você sabe mandar uma mensagem de WhatsApp, você sabe clicar e criar aqui, ok? Como eu disse, esse passo a passo usando o Notebook LM. E eu mostrei para vocês esse vídeo que eu fiz aqui, colocando esse e-bookzinho que eu também, um mini e-book que eu vou deixar para vocês. Eu vou enviar para vocês, né? Que a gente pode fazer um vídeo, como eu fiz, ou a gente pode fazer cartões para aproveitar, ou fazer ali apresentações, um mapa mental, várias coisas que vocês podem criar com isso aqui, inclusive atividade para fazer com uma reunião de pais, atividades interessantíssimas. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui para a gente fazer revisão. Então, vamos lá. Como eu disse, terminando essa nossa segunda aula, na prática, eu quero mostrar para vocês. Eu coloquei aqui, eu adicionei 5 conteúdos. Aquele livro que eu mandei para vocês, aba Teoria da Mente, que eu estudei para criar a minha fala com vocês, o meu projeto de pesquisa, porque eu tenho que fazer um link, né, sobre isso, e vídeos e aqui uma lista de 10 vídeos que eu vi que gostaria que fosse referência para criar o meu material. Ele vem aqui, faz um resumo de cada um desse meu material aqui, e aí nisso eu criei aqui algumas coisas. Eu criei, por exemplo, os cartões aqui, uma apresentação, os slides. E aí eu vou apresentar para vocês, fazendo a nossa revisão com os slides que ele criou para mim, de acordo com o que a gente já falou na aula. Muitos desses cartões aqui para a gente fazer, para a gente ter uma ideia, fazer uma avaliação. Gostei bastante. Esse catálogo aqui de práticas baseadas em evidência é um catálogo que eu achei que não ficou muito legal, por isso que eu não passei para vocês, mas eu já mandei o linkzinho do professor Lucelmo Lacerda explicando todos eles. O manual de padronização também ficou legal, mas o que eu mais gostei foi do vídeo que eu fiz
e é com ele que eu vou terminar. Que, sabe todos esses slides que eu fui falando um a um? Pois é, tem ele em vídeo, um vídeo pequeno também. E aí, termino com esse resumo aqui para vocês. Hoje a gente vai colocar um chapéu de detetive para desvendar um daqueles grandes mistérios da sala de aula, o comportamento desafiador. A ideia aqui é olhar para esses momentos não como uma bagunça, mas como pistas, sabe? Pistas que levam a gente até a raiz de uma barreira de aprendizagem. Então bora começar essa investigação. Bom, esse é o nosso caso do dia. Uma cena que, vamos combinar, é super comum e frustrante. Pode acabar com a aula toda. Mas e se, em vez de só reagir à bagunça, a gente parasse para pensar? O que essa atitude está querendo dizer de verdade? Qual é a mensagem por trás desse caos todo? E é exatamente aqui que o jogo vira. A gente deixa de ser só o professor ou a professora e vira uma espécie de investigador. O objetivo, então, não é punir o que aconteceu, mas sim entender o porquê de ter acontecido. Porque, como todo bom detetive sabe, toda a ação tem um motivo por trás. Mas antes de sair por aí com a lupa na mão, a primeira coisa que um detetive faz é controlar a cena do crime, Garantir que o problema não piore. No nosso caso, isso significa prevenir. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. A diferença entre essas duas abordagens é gigantesca. A reativa é tipo apagar incêndio. A gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Já a proativa, não. Ela se antecipa. É sobre mexer no ambiente para que o gatilho que causa o problema nem chegue a ser disparado. É muito mais inteligente. E tem um nome técnico para isso, claro. Intervenção baseada no antecedente, ou ABI para facilitar. A lógica é simples, mas é muito poderosa. A gente muda o que acontece antes do comportamento aparecer. É quase como um detetive que desvia um suspeito de uma rua perigosa antes que ele chegue lá. E olha que exemplo genial de tão simples que é. Não tem nada de complicado nisso. Um simples cartão, um verde e um vermelho, dá para o aluno uma pista visual, clara e imediata sobre o que se espera dele. Isso evita que ele faça o som na hora errada e previne uma interrupção maior. É um ajustezinho de nada com um impacto, olha, gigante. Beleza. Mas e quando a prevenção não adianta e o comportamento continua acontecendo? Bom, aí sim é hora da investigação de verdade começar. É o momento de pegar a lupa e ir atrás das pistas para descobrir o motivo ou o que os especialistas chamam de a função do comportamento. Então, o ponto central é este. O comportamento continuou. Isso não quer dizer que a gente falhou. Muito pelo contrário. Isso é um dado. É a pista mais valiosa que a gente tem. Agora, nosso trabalho é analisar essa pista para entender o que o aluno está tentando conseguir ou comunicar com aquilo. A ferramenta oficial para essa investigação tem nome: Avaliação Funcional do Comportamento, ou FBA. Pensa nisso como se fosse o processo de juntar as provas, sabe? Entrevistar as testemunhas, analisar a cena do crime, tudo para montar um caso sólido sobre o porquê de algo estar acontecendo. E no fim das contas, a investigação geralmente leva a um desses 4 suspeitos principais. Será que o aluno está querendo atenção? Ou está tentando fugir de uma tarefa muito chata ou difícil? Será que ele quer pegar um brinquedo ou fazer uma atividade que gosta? Ou, quem sabe, está só tentando regular alguma necessidade sensorial? O comportamento é a pista. O motivo real é um desses aí. No momento em que a FBI nos aponta o motivo, o mistério está praticamente resolvido. Aí, o detetive abre o seu kit de ferramentas para escolher a estratégia exata que vai resolver o caso de uma vez por todas. Vamos ver o que tem dentro desse kit. E que baita kit de ferramentas, hein? A gente não está falando de achismo. O NCAP validou 28 práticas baseadas em evidências. Ou seja, a gente tem um verdadeiro arsenal de estratégias que funcionam de verdade, comprovadas pela ciência, para escolher a melhor para cada caso. E aqui tem um ponto super importante. Na escola, ninguém está tentando fazer uma terapia intensiva de 40 horas por semana. O foco é em intervenções focais. São ferramentas precisas, quase cirúrgicas, desenhadas para remover aquela barreira específica, imediata, que está atrapalhando a aprendizagem agora. Ok, vamos voltar para o nosso caso inicial, do aluno que joga tudo no chão. Digamos que a nossa investigação, a FBA, mostrou que ele faz isso porque não sabe como pedir uma pausa. O motivo, então, é uma falha na comunicação. E para esse motivo, o kit nos dá a ferramenta perfeita, Treino de Comunicação Funcional, ou FCT. Em vez de só tentar fazer o aluno parar de jogar as coisas, a gente ensina uma habilidade nova para colocar no lugar. A gente dá as palavras ou um gesto para ele pedir pausa. Pronto. A gente resolve o problema na raiz. Caso encerrado. Agora, vamos imaginar o outro caso.
A investigação mostra que um aluno fica super agitado porque não sabe o que vai acontecer em seguida. A falta de previsibilidade cria uma ansiedade, e essa ansiedade vira um comportamento desafiador. Qual a ferramenta para esse caso? Suportes visuais. Uma agenda simples, com figuras mostrando a sequência do dia. Primeiro matemática, depois recreio. Pode mudar tudo. Ela organiza o mundo para aquele aluno. A ansiedade diminui e, como mágica, o comportamento desafiador some. O motivo foi entendido, a ferramenta certa foi usada. Simples assim. Então, o que a gente aprendeu nessa nossa jornada de detetive? A gente aprendeu que só de mudar o nosso jeito de olhar, a gente transforma um problemão numa descoberta. E no processo, a gente acaba revelando o verdadeiro potencial de cada aluno. Então, recapitulando o processo. Primeiro, a gente age rápido para prevenir, controlando o ambiente com uma BA. Se não der certo, a gente investiga o porquê com a FBA. E, finalmente, com o motivo claro, a gente entra com a intervenção certa. Prevenir, investigar, intervir. É um passo a passo simples e que funciona. E esse, no fundo, é o grande poder dessa abordagem. A gente para de ver o aluno como se ele fosse o problema e começa a ver o comportamento como um jeito de comunicar uma necessidade que não está sendo atendida. E cada necessidade dessas é uma chance de ouro para a gente ensinar uma habilidade nova e super valiosa. Então fica a pergunta, qual mistério está aí, na sala de aula, esperando para ser resolvido? Que pista um comportamento pode estar revelando agora mesmo, só esperando para ser decifrada? A investigação começa agora. Gostaram? Gente, eu adorei. Eu falei, gente, como que pode uma coisa... Eu não falaria nunca com tanta clareza, eu demoraria horas para tentar criar um tanto de imagem e ainda falar sobre isso e ficar tão claro. Na pandemia nós sofremos tanto para criar vídeo, não é, meninas e meninos? Para poder mandar para as crianças, para os estudantes, aquela aula online, a gente sofreu tanto com isso. E eu acho que o tanto que desenvolveu, o tanto que isso veio para nos ajudar agora é muito, muito prático e muito rápido. Coloco aqui qual o conteúdo que eu quero, clico em um resumo de vídeo ou um mapa mental e já sai aqui o material. Faço o download disso e trabalho de grandes maneiras. Olha, eu tinha pedido também uns slides aqui, mas os slides não gostei muito. Eu gostei do baú que me deu ideia para fazer essa aula, o baú de atividades, assim, esse eu gostei, eu usaria, né? A arte de antecipar também eu usaria esse slide. Esse da generalização usaria muito, ficou muito legal. O que eu mais gostei foi do tripé da PBE. Olha, tá vendo? Esse foi o que eu mais gostei. Então, o que eu posso fazer? Eu posso baixar esse material e usar só algumas. Eu posso pedir para refazer, né? Mas, ainda assim, eu acredito que foi muito mais rápido do que tudo que eu já poderia ter feito para uma apresentação. Por exemplo, se isso fosse uma apresentação para as famílias, eu quero criar... vocês estão querendo criar aí... Vamos lá, tô final de semestre e quero criar para os pais um vídeo das crianças. Coloco as fotos todas no PDF, coloco aqui, faço um outro arquivo só de texto, coloco aqui e pronto, resumo em vídeo. Imagina que maravilha! Então é isso, pessoal. Minhas ferramentas, o meu baú de ferramentas para vocês, as coisas que eu mais utilizo, mas ainda tem a opção de você pesquisar, se você quiser ir além, né? Por exemplo, a primeira aula, onde tem aquele joguinho que eu fiz com vocês, eu fiz no Geniali. Vocês conhecem o Geniali? É genial mesmo, assim. Ele vem com programações, modelos maravilhosos para fazer. Olha, eu uso muito aqui para várias coisas. Aquele que eu fiz para vocês, ó, eu peguei um modelo e fui alterando com as minhas informações, com as informações que eu queria ter de vocês,
E da onde eu tirei essas informações? Lá do notebook. Lembra que ele fez para mim uns cards? Ele fez uns cards para mim, né, em outra aula aqui, ó. Ele fez uns cards para mim e eu peguei esses cards e vim usando quais daquelas informações eu gostei, eu queria usar. E fiz para vocês aqui somente alterando as informações. Então, toda a animação, toda a programação, olha, tá vendo? Só fui alterando aqui, ver todas as... Escolhi, fui clicando nas que eu queria, olha, e aí a animação já vem toda pronta. Vocês têm que conhecer o Geniali também. Olha, aqui eu tenho a opção de ver como que tá ficando. Ó, start. Let's go. Olha, eu vi que tá faltando aqui um ponto, então eu volto para editar e vou lá e edito. Geniali é genial também para criar apresentações, se você quer no passo. Ele tem, o Geniali, joguinhos, vamos pôr início aqui. Você tem como criar jogos. Imagina você criando jogos para os seus adolescentes, você criando jogos para a educação infantil com uma visão bem... Aqui, ó, você tem, antes de usar o modelo aqui, você tem a opção de ir vendo como que é. Olha. Interessante também. Então é isso, vou deixar uma descrição das ferramentas que eu mais utilizo, ok? Como o meu foco aqui é a inclusão de crianças com TEA, o principal que eu quero que vocês pesquisem, mexam, façam para que melhore a atividade, porque tem muito aquela fala, né? Olha, eu não tenho tempo, eu tenho 5 crianças na minha sala que precisam de atividade adaptada das 30 crianças, 30 adolescentes na minha sala, mas tenho 3 ou 5 que eu preciso adaptar. Não precisa de sofrer tanto para adaptação. Você vem aqui, coloca a sua atividade que você já fez e já tem uma atividade pronta e eu vou adaptar simplesmente essa atividade, coloco aqui, coloco qual tipo de adaptação que eu quero e gera essa atividade. Então, vai ganhar muito tempo, vai economizar muito tempo. Então, termino aqui a minha apresentação do meu baú de ferramentas para vocês e espero vocês na aula 3. A aula 3 vai ser uma aula presencial que eu vou enviar o link para vocês com a data. Quem quiser entrar, pode ficar tranquilo que vai ser, como eu disse, não vai ter uso de imagem. Você pode ficar com a câmera fechada ou com a câmera aberta, que não importa que esse vídeo não vai para o YouTube, esse vídeo não vai ser apresentado nas escolas, na prefeitura, vai ser só para mim, para o meu trabalho de pesquisa, para o meu mestrado. Então, eu vou estar disponível neste momento para tirar dúvidas de vocês, para a gente analisar algum caso. Olha, eu tenho uma criança muito disruptiva, acontece isso, e quem tiver ali junto presencialmente vai ser de 20 a 30 minutos só. Se precisar de mais, a gente vai mais, mas para eu ouvir também um pouco de vocês, o que vocês acharam e o que vocês acham que a gente pode incluir para uma próxima formação, uma formação efetiva na prefeitura, para eu apresentar isso para a prefeitura também. Olha, os nossos professores, os nossos auxiliares gostariam disso, uma voz de vocês lá, direto com a nossa secretária e a nossa diretora de inclusão da Prefeitura de Belo Horizonte, ok? Muito obrigada e espero que vocês compareçam na aula presencial. Depois eu mando o link. Um beijo grande no coração.